Oi pessoal, muito prazer para todos vocês que estão chegando aqui no canal Samadhi. O meu nome é Sandra Ladvig, eu sou instrutora de yoga, eu sou ciclista, eu sou fisioterapeuta, eu estou aqui nesse recanto hoje acompanhando o Edson, está participando de uma competição de mountain bike de 3 dias, e enquanto ele está percorrendo as trilhas aqui de Campos do Jordão, eu estou aqui estudando um pouquinho. E até fiquei com vontade de fazer esse vídeo para vocês, até para esclarecer um pouquinho sobre o yoga, porque eu tenho muitos alunos que chegam na academia para fazer a sua primeira aula e não sabem nem direito o que vão encontrar, o que não é nenhum problema e não é nenhum erro, mesmo porque eu cheguei assim também numa prática experimental de yoga. Eu fui convidada pela minha irmã, nossa, isso lá em 2012, já tem um tempinho. E eu não sabia nem com que roupa ir para a aula, enfim. E lembro que foi uma experiência que eu saí até meio irritada, porque na minha primeira aula eu percebi que eu não sabia respirar, e sendo fisioterapeuta especializada em pneumologia, nossa, aquilo mexeu muito com o meu ego. E de lá para cá, a vivência do yoga foi me proporcionando muito autoconhecimento, e é justamente esse o objetivo do yoga. Muitas pessoas vão com muito preconceito, né? Às vezes até nem vão para uma aula de yoga por esse preconceito. Ah, você vai lá para aula de yoga para dar uma relaxada, para ficar zen. Então já mostra aí que a pessoa não sabe nada de nada. Então achei interessante fazer alguns esclarecimentos em relação ao yoga, até para quem já pratica, para que seja mais esclarecido e tenha mais conhecimento, já que o conhecimento proporciona um aprofundamento na prática do yoga, né? Eu estou até com umas anotações aqui, porque eu achei importante, eu não queria esquecer de falar nada para você. Então, por isso que eu fiz até algumas anotações, então eu vou pedir licença a você para que eu vá seguindo aqui essas anotações, que eu acho importante compartilhar todos esses detalhes com você. O yoga, a palavra é um termo masculino, então a gente se refere como o yoga, né? Embora seja uma filosofia, mas a palavra em si é masculina. A escrita correta é com Y e com acento circunflexo no O, então a pronúncia correta é yoga, não é yoga. E o significado dessa palavra é união, integração, num sentido assim de integridade mesmo. O yoga é uma filosofia, qualquer filosofia estritamente prática que conduza a um estado de consciência denominado Samadhi. Olha o nome do canal. Samadhi, então, é um estado de hiperconsciência, de autoconhecimento que é proporcionado pelo yoga. E aqui nesse canal, só dando um parêntese, justamente eu chamei esse canal de Samadhi, porque embora eu não vá falar apenas sobre yoga, mas também sobre as experiências que a bike me proporciona, sobre estilo de vida, tudo aquilo que me proporciona autoconhecimento. E tudo isso foi iniciado quando eu comecei as práticas de yoga. Então, tudo isso que veio depois veio como uma consequência do início das práticas. Então, eu percebo que é uma evolução. Então, por isso que eu chamei esse canal de Samadhi e por isso que eu vou compartilhar todas essas experiências de yoga, mas que também vão além do yoga, mas que me proporcionam crescimento, evolução, autoconhecimento. E eu espero que de alguma forma eu possa incentivar isso em você, possa
que você possa despertar essa vontade de crescer, de evoluir, de aprender cada vez mais. Nós adultos temos o nosso ego às vezes não muito bem educado, e quando a gente se depara com algo novo, aquilo mexe com a nossa autoconfiança. Ah, não quero, não, isso aqui não é para mim. A gente de meio já, o primeiro instinto já é de bloquear. Mas quando a gente se permite aprender, abrir esse canal do conhecimento, a gente pode se deparar com grandes oportunidades de evolução e de melhoria de vida. Muito bom, voltando ao yoga. Então, o yoga é uma filosofia prática, e lá na sua antiguidade, só falando de uma forma geral, o yoga ele tem 4 troncos principais, divididos em 108 principais ramos de yoga. E não necessariamente um tem a ver com o outro, ou seja, algumas modalidades podem ser até antagonistas, podem ser assim, bem diferentes uma das outras, até em relação ao seu escopo. Por isso que quem pratica alguma modalidade e se identifica com aquela modalidade, é importante não misturar com outras, a não ser que você, assim, queira, quero conhecer, quero ir lá para conhecer e ver qual é que é. Ok, mas manter as práticas, eu vou em tudo quanto é aula, isso às vezes não é legal, justamente porque as modalidades às vezes têm ideias diferentes, justamente porque o yoga é uma filosofia extremamente ancestral, e ao longo desse período foi sofrendo influências de outras filosofias. Tem ali algumas modalidades que têm uma característica mais espiritualista, outras já são bem naturalistas, e lá na origem, essa filosofia nasceu em berço, no meio de uma cultura matriarcal, sensorial, desrepressora, naturalista. Começou através de um homem que era um bailarino, e ele, através de movimentos, através de uma expressão corporal que não era propriamente uma dança, mas que inegavelmente tinha as suas características ali vindas da dança, aquilo proporcionava um grande entusiasmo e uma grande inspiração para quem assistia. Então as pessoas começaram a pedir para aquele homem, poxa, me ensina a fazer isso que você faz, é tão forte, é tão sutil. E ele começou então a ensinar outras pessoas, e foi assim que, quando ele partiu dessa esfera humana, que o conhecimento foi preservado, porque essas pessoas que aprenderam com ele reproduziram esses ensinamentos sem nenhuma alteração, sem nenhuma, preservando intacto esse conhecimento. Então foi assim que essa cultura foi passando geração por geração, chegando até nós nos dias de hoje. Em algum momento dessa história toda, essa arte, essa expressão corporal e tudo que envolvia essa expressão corporal, com a respiração, com uma atitude interior, com um estado profundo de concentração, com um comportamento condizente com aquela beleza e aquela sutileza que os movimentos também ali proporcionavam, ganhou o nome de integridade, de integração, de união, que em sânscrito é yoga, né? Então daí veio a origem do nome da filosofia. E esse primeiro professor, esse primeiro mestre foi eternizado pela mitologia com o nome de Shiva e o título de Nataraja, o rei dos bailarinos. Isso tudo aconteceu há mais de 5.000 anos, numa região a noroeste da Índia, no Vale do Indo, habitado pela civilização drávida, que tinha então essas características que eu comentei, matriarcais, sensoriais, um povo extremamente evoluído e avançado da antiguidade, né? E toda essa cultura foi sistematizada na década de 60 pelo professor De Rose,
que fez inúmeras viagens à Índia e foi buscando, pesquisando tudo aquilo relacionado a essa cultura, tudo aquilo de mais ancestral que existia. Então ele se deparou com todo esse conhecimento que vinha de uma época bem ancestral, codificou, sistematizou esse conhecimento e a essa sistematização ele deu o nome de Swastika Yoga. Então, Swastika Yoga é a sistematização do yoga antigo, do yoga pré-clássico, um yoga que vem antes de Patanjali. Para muitas pessoas, Patanjali é o pai do yoga, mas antes dele já existia essa modalidade mais arcaica. E Swastika é um termo que significa estabilidade, autossuficiência, bem-estar. E é essa modalidade que eu ensino e que aqui no canal eu vou começar a compartilhar as técnicas, algumas ferramentas práticas, para que você, colocando isso no seu dia a dia, você sinta um acréscimo de energia, de vitalidade, assim como eu senti e sinto ao longo desses anos de prática de Swastika Yoga, como eu falei, desde 2012, em 2017 me tornei instrutora, e hoje, além das aulas em academias, eu também dou aulas abertas num parque de São Paulo, chamado Horto Florestal, que fica na Zona Norte, e essa aula é aberta, gratuita para a comunidade, num espaço extremamente bonito, agradável, lá na tenda, aos sábados, e ministro também aulas online. E até se você se interessar e quiser fazer práticas comigo, me manda mensagem e eu vou explicando melhor para você. Mas aqui no canal eu também vou começar então a colocar as técnicas para a gente aqui fazer esse momento junto de prática e assim evoluirmos juntos. Obrigada por me acompanhar e espero que daqui por diante você esteja também aqui comigo nos próximos vídeos. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou ter um enorme prazer de tirar suas dúvidas. Eu espero que todo esse conhecimento possa te incentivar a se jogar nessa jornada de autoconhecimento, de evolução, que é extremamente prazerosa, que não é nada fácil. Ela é bem desafiadora, porque a gente precisa estar com o nosso coração e a nossa cabeça abertos para, primeiro, encontrar um lado nosso que a gente finge que não vê, mas que a gente sabe que existe, que é aquele lado que reclama, aquele lado que quer que todo mundo resolva os nossos problemas, mas quando a gente se dedica ao autoestudo, a gente começa a compreender que o mundo não tem nada a ver com os nossos problemas, que na maior parte das vezes é gerado por nós mesmos, mas que mesmo que não seja produzido por nós, é a nossa responsabilidade encontrar as soluções. E a reclamação muitas vezes obstrui a nossa visão, deixando a nossa visão nublada, confusa, para encontrar essas soluções. Clareza é uma das coisas que a gente vai trabalhar e muito nas práticas de yoga, que vai ser muito desenvolvido. Então espero que você esteja comigo aqui nessa jornada. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, manda aí para aquela pessoa que você acha que precisa dessas informações, precisa desse toque, e eu espero te encontrar nos próximos vídeos. Até lá!